Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o jornalista Laurentino Gomes. Em 2019 nós conversamos aqui no Brasil de Cor porque ele estava lançando a trilogia sobre a escravidão. Agora em 2022 ele está lançando o terceiro volume que vai da independência do Brasil à Lei Áurea. Então o Brasil de Cor veio fechar essa história com o Laurentino. Laurentino, a sua pesquisa foi uma pesquisa longa, a trilogia levou 3 anos para ficar pronta. O que você diz agora com esse trabalho concluído? Bem, eu termino essa trilogia com 2 sensações. A primeira é de alívio, né? Eu realmente só agora me dou conta do tamanho do desafio a que eu tinha me proposto, né? Quando eu comecei a trabalhar. É um assunto denso, complexo, complicado, politicamente sensível. Exige um grande cuidado no olhar, na pesquisa, na maneira de escrever, na escolha de vocábulos, de palavras que não sejam racistas, que não sejam ofensivas. Então o desafio era muito grande e eu acho que eu consegui terminar de cabeça erguida. Isso é bom. E a outra é de alegria, porque eu acho que eu estou dando uma contribuição importante para o que a gente chama de construção de cidadania no Brasil, né? Esse assunto é cada vez mais importante. Nós vivemos numa democracia, a democracia depende de voto consciente, de pessoas capazes de tomar boas decisões em relação ao futuro do país, ou seja, de não eleger político racista, misógino, preconceituoso, autoritário, e de não eleger político corrupto, de fazer boas escolhas, de privilegiar partidos e candidatos que, por exemplo, se comprometam com políticas públicas para combater as desigualdades raciais que são muito fortes no Brasil hoje e que resultam em desigualdades sociais, em pobreza, em exclusão. Então eu acho que isso... E como é que a gente resolve isso? É estudando e refletindo. É daí que vai surgir um voto mais qualificado na construção do Brasil pela via democrática. Bom, esse livro aqui acaba de ser lançado, está lançando agora. Mas como que os outros 2 livros foram recebidos pela comunidade negra brasileira? Inclusive o segundo foi lançado no meio da pandemia. Foi, olha, esse é um medo que eu tinha, eu devo confessar isso. Eu tinha um receio de como a população negra brasileira reagiria à ideia de um homem branco escrevendo sobre um assunto tão vital, tão importante sobre a história e a cultura negra brasileira quanto a escravidão. Mas hoje eu acho também que esse medo é parte do que nós podemos chamar de racismo estrutural, porque muitos amigos brancos me falavam assim: olha, você vai invadir o lugar de fala e eles vão te pegar, eles são muito agressivos, eles vão te bater, que é um medo que o homem branco sempre teve da África, assim, olha, eles são imprevisíveis. Eles são agressivos, eles vão te pegar na curva. Agora eu terminar a jornada, e anteontem eu fui lançar o livro lá no Instituto dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro, e tinha 200 pessoas e 80% eram pessoas negras. Eu fui recebido com carinho, com afeto, com acolhimento, com sorrisos e abraços tão generosos, que eu fico assim surpreso. Às vezes eu fico até constrangido. Eu não quero terminar essa trilogia como se eu fosse o homem branco salvador da pátria. Eu acho que essa voz é principalmente negra. Então, assim, eu não quero também ser tratado assim: olha, obrigado por apoiar a nossa causa, que legal que você está aqui. Que é também um viés, né, do branco que faz a benemerência, que resgata uma raça oprimida, que é uma linguagem do século XIX. Mas ao mesmo tempo eu percebo que as pessoas ficaram muito felizes. Que bom que tem um homem branco falando de racismo, que bom que tem um homem branco contando essa história. Um professor em Porto Alegre, na Feira do Livro, uma vez eu falei disso, né, do meu medo de invadir o lugar de fala. E ele se levantou e falou: Laurentino, quem tem que falar de racismo no Brasil são os brancos mesmo. Porque nós negros sempre falamos e nunca nos deram ouvido. Então que bom que você está falando desse assunto. Eu diria que hoje a reação que tem mais é de homem branco, de rede social, que reage duramente, de forma bastante cruel, quando eu denuncio o racismo, por exemplo. Essa é a população que age contra o meu trabalho. Bom, o livro termina aqui, a Lei Áurea. A Lei Áurea que por muitos negros não é nem reconhecida, né? Existe hoje uma grande discussão sobre se foi ou não foi a libertação dos escravos, mas
terminou aqui. E o seu trabalho continua com a questão negra? O que acontece depois da Lei Áurea, você vai continuar trabalhando com isso? Eu não sei se eu vou fazer essa sequência linear, o que aconteceu depois da Lei Áurea. Talvez eu volte para trás e vou trabalhar melhor alguns personagens que tem no livro, que são muito importantes. Mas eu pretendo continuar trabalhando com essa temática. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu acho que esse assunto ele é cada vez mais importante, ele tem mais a ver com o futuro do Brasil do que com o passado. E acho até, inclusive, que o problema não é a Lei Áurea. A Lei Áurea, o 13 de maio, cabe tanto na história do Brasil, na história negra brasileira, quanto o 20 de novembro, na morte do Zumbi. Porque o problema não é o 13 de maio, é o 14 de maio. É o dia seguinte, é o abandono, é o esquecimento. É a completa exclusão dessa população brasileira, descendente de escravos e africanos, que não teve a oportunidade de participar da Constituição Nacional porque não teve educação, não teve moradia, não teve nada. Não teve os privilégios aos quais os brancos tiveram acesso. O movimento abolicionista e a Lei Áurea foram uma conquista, foi a primeira grande campanha popular de rua na história do Brasil. Então o problema não é a data, mas é às vezes a sua versão, né? Uma conquista branca, uma obra de benemerência, branco, final do século XIX, iluminado pelas grandes transformações filosóficas do século XVIII e XIX, e chega finalmente à conclusão de que a escravidão era moralmente inaceitável e decide fazer a Lei Áurea e resgatar a suprimida. Essa narrativa é que me incomoda. Mas eu diria que cabem bem na história do Brasil, tanto o 20 de novembro quanto o 13 de maio. Que não cabe é o 14 de maio. Para a gente encerrar, esse livro é bem mais grosso que os outros dois. Não sobrou nada mais para escrever dessa época, além disso que você falou dos personagens? Não sobrou. Eu acho que, embora eu tenha escrito 3 volumes, são quase 1.500 páginas, eu mal arranhei a história da escravidão e a história da cultura e da negra no Brasil. Acho que tem muita coisa a ser feita, né? E eu poderia ter escrito 10 volumes, mas eu tive que parar em algum momento. Mas o terceiro ele é um pouquinho maior, porque eu não só escrevi sobre a história da escravidão no século XIX, o movimento abolicionista, esse Brasil que resiste até o fim, acabar com o tráfico, acabar com o regime de cativeiro, mas eu precisava falar também do legado da escravidão. Por isso o livro esticou um pouco mais do que os outros 2 volumes. Tá certo. Muito obrigado, Laurentino. Eu que agradeço. Obrigado. E sucesso. Obrigado. Que você continue com o seu trabalho. Para você também. Obrigado. Obrigado.